meio ambiente, principalmente numa capital grande como é Belém, dentro de uma região que é conhecida pelo mundo inteiro, né? Enfim, ladeada aí pelo mundo inteiro como uma região, uma das mais importantes do mundo, que é a Amazônia. Quando a gente fala de meio ambiente nesta cidade, quais seriam os principais desafios, professor, nesse sentido, para a gente ter uma cidade melhor no sentido do meio ambiente? Luciana, nós estamos celebrando daqui a pouquinho o aniversário de Belém e, na minha opinião, nesses momentos, seja uma vida pessoal, seja da vida coletiva, que é a vida de uma cidade, nós precisamos ver o caminho que nós estamos tomando. Então, para isso, a gente precisa olhar para trás, fazer uma fotografia do momento para poder mirar o futuro. Na minha opinião, o principal desafio de Belém é a sua gestão do território, que inclui a questão da mobilidade urbana, e aí eu quero parabenizar vocês. Vocês escolheram muito bem os temas. Porque nós gastamos, nós despendemos muito tempo na nossa população, seja se você se locomove de transporte público ou transporte privado, te gasta muito tempo em relação aos deslocamentos, mas também saneamento básico. A nossa cidade, se formos comparar com outras capitais, ela está entre os últimos lugares. Então, os principais desafios são gestão do território, que tem a ver com mobilidade urbana, mas também saneamento básico. São dois importantes temas, né? Saneamento básico, inclusive a gente tem desafios aí importantes, né, professor, com o projeto de ter, por exemplo, o novo marco do saneamento das cidades, né, que pretende chegar aí até 2030 com alguns desafios importantes na área de esgoto, né, e na área de acesso à água potável também. Como, professor, melhorar e como sair de um projeto, de um discurso legal e efetivamente para a prática, para que a gente consiga sentir os efeitos dessa qualidade de vida em termos de meio ambiente? Luciana, esse é o grande desafio, é tirar os projetos do papel, ou então uma lei. Você citou o novo marco legal. O novo marco legal ele é muito criticado. Eu já comentei aqui numa outra oportunidade, nós não vamos alcançar as metas do marco legal em 2030. Assim que ele foi publicado, já comentei isso, por conta de alguns problemas internos ao novo marco. Então, esse é um problema da legislação, né? Os nossos legisladores que aprovaram, com certeza com a melhor das boas vontades, mas erraram em alguns pontos. E eu aproveito, porque a execução, o que você pede na sua pergunta, como tirar do papel, como é que nós saímos da situação? Nós temos o executivo. E o que acontece é que nós, ao longo dos anos, temos tido um executivo muito aquém, seja no nível municipal, seja no nível estadual, muito aquém das necessidades, dos desafios impostos, tanto para Belém do Pará, quanto para o Pará como um todo, assim como para o Brasil. Então, eu critico o nosso poder público de execução. Um dos nossos problemas é esse, nós precisamos melhorar a qualidade da nossa gestão pública. Uhum. Agora, professor, isso se faz de que maneira? Porque, olha, a gente já conversou aqui com algumas autoridades, inclusive municipais, a respeito do desafio, né, desse novo marco de saneamento, por exemplo. E o senhor disse que tem alguns pontos que a gente não vai conseguir alcançar realmente. O que seria isso, professor? E por que não? Né? O que a gente não vai alcançar? Nem na área de esgoto e nem no acesso à água potável, então? São 4 linhas de saneamento. Você citou água e esgoto, mas também tem a questão da drenagem e também tem a questão da gestão dos resíduos. O problema que eu identifico no novo marco é que, como ele é muito focado na questão da privatização, e eu sou empresário, então eu posso falar isso tranquilamente, existem alguns problemas lá no novo marco legal que exigem algumas metas que, se porventura não forem alcançadas, o próprio a própria empresa que assumir aquele projeto vai ter problemas com a lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como empresa, as companhias interessadas possivelmente não vão estar trabalhando com foco em áreas mais carentes. Quem é crítico do novo marco do saneamento, inclusive eu também sou, apesar de entender que nós precisamos de recursos.
na área de saneamento. Foi por isso que ele foi aprovado. O principal problema dele é esse. Além da questão da fragilidade em relação à parte jurídica, quem contratar os serviços pode ter problemas caso não alcance as metas. Tem também essa questão de o foco vai ser o consumidor, no caso, o contribuinte que puder pagar pelos serviços. As regiões mais carentes, favelas, a questão das áreas mais desfavorecidas economicamente, talvez nós não tenhamos como colocar os serviços nessas áreas. Esse ponto, inclusive, é um ponto que geralmente quem defende, né, foi o que eu já ouvi aqui em alguns dos nossos programas, é que essa facilitação com a iniciativa privada, essa parceria aí, ajudaria bastante nesse sentido, né? Mas é importante a gente ter uma outra ideia, né? E tentar encontrar esse equilíbrio aí. Luciana, a iniciativa privada, ela não é solução para tudo, assim como a gestão pública não é solução para tudo. Sempre nós vamos ter que ter uma gestão pública eficiente, forte, para poder, quando houver, por exemplo, a privatização de algum tipo de serviço, eu não sou contra a privatização de alguns serviços, ela tem que regular, ela tem que fiscalizar. O problema é que o nosso Estado nem isso está fazendo. Nós temos problema de fiscalização. Então se privatiza e quer que da noite para o dia as soluções aconteçam. Não é por aí. Repito, se nós queremos uma Belém, um Pará pode mais, né, como é o programa, e também o Brasil, nós precisamos de um Estado forte, e para isso, eu comentei com você sobre saneamento, sobre gestão do território, nós precisamos de educação, né? Os nossos indicadores de educação são horríveis. Nós temos uma taxa de analfabetismo funcional gigante, além da concreta. Você falou aí do amigo Belém, nós, como um dos presentes que nós vamos dar para Belém, nós estamos lançando o Cataletras, que é um projeto de alfabetização de catadores de material reciclável, que tem a ver com a nossa conversa de saneamento. Então, tudo começa com a educação, os desafios do Brasil são gigantes, mas passa pela qualificação da gestão pública. Uhum. E essa educação ela é bem ampla, né, professor? A gente, quando tende a falar de educação, a gente sempre vai no foco da instrução, né? Disciplinas, português, matemática, química, física, enfim. A gente não tem ainda um calendário ou uma proposta pedagógica no sentido de inserir o meio ambiente, por exemplo, como uma disciplina, né, dentro das escolas. O senhor falou desse projeto, então, já com o objetivo de alfabetizar catadores, mas era importante também que o meio ambiente fizesse parte da nossa educação, do nosso projeto pedagógico, né, enquanto cidade. Luciana, com certeza, nós precisamos formar cidadãos. Qual é o objetivo último de um processo educacional, de um projeto educacional? É dar suporte, é instruir as pessoas para que ela tenha liberdade, para que ela tenha autonomia para viver bem, para fazer boas escolhas. E aí tem a parte do conteúdo, sim, português, matemática é fundamental, mas tem também as questões que são amálgama de tudo. Por